Os irmãos, é com alegria que a gente se reúne nessa celebração. Então, Dom Catelã, conforme o ritual da Santa Igreja, esses são os candidatos para receberem o sacramento da confirmação para esse ano de 2025, depois de um longo período de formação, mistagogia, oração e experiência pastoral. Esses são os candidatos que a Paróquia Nossa Senhora da Apresentação apresenta à Igreja para que sejam crismados. Caro Padre Bruno, muito obrigado. Sei que é um momento de grande alegria para um pároco quando ele, numa ocasião como essa, apresenta paroquianos seus devidamente preparados para receberem aquela unção apostólica que confere o Espírito Santo. Então, estão de parabéns o pároco e toda a comunidade. Podem sentar-se. Esse domingo é o Dia Mundial das Missões. Todos os anos, o Papa manda uma mensagem com bastante antecedência, e essa paróquia tem sido uma referência para a nossa arquidiocese na formação de missionários. Já é a segunda vez que a gente realiza aqui no CCSP o encontro de formação de missionários na nossa arquidiocese, e a gente sempre estuda a mensagem do Papa. Somos católicos, nós vivemos em comunhão com nossos pastores. E esse ano o tema foi escolhido por Papa Francisco e confirmado por Papa Leão, Missionários da Esperança, porque estamos vivendo o Jubileu da Esperança, e a Igreja de Nossa Senhora da Apresentação aqui em Irajá é uma das igrejas jubilares, é uma das igrejas onde os fiéis podem ir devidamente preparados, fazer as orações que são tradicionais, o Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai. A gente recomenda o credo também, nas intenções do Santo Padre, se confessar dentro de 8 dias antes ou depois e receber as indulgências. Então, nesse Jubileu da Esperança, essa paróquia fica marcada na história como um dos lugares das indulgências, da vivência do Jubileu. E no mês de outubro, mês das missões, então somos convidados a viver como missionários da esperança. Como é que nós podemos ser missionários da esperança? Em todo lugar onde a esperança está ferida, está enfraquecida, em todo lugar onde as pessoas, seja por causa da violência, da corrupção, causas sociais, mas também por causas psicológicas, familiares, econômicas, onde as pessoas estão ameaçadas na sua esperança, a nossa presença amorosa, de amigos mesmo, de pessoas que estão ali para eles, isso é o que suscita a esperança. A esperança nasce do amor, da experiência do saber que somos amados. Só quem sabe que é amado tem esperança. E nós que temos também a fé, sabemos que somos amados por Deus de uma maneira incondicional. O amor de Deus não diminui por conta dos nossos pecados, por conta de qualquer motivo. O amor de Deus por nós é constante, é pleno, é sempre total. E é esse amor que nos restaura, que nos acolhe, que nos dá motivo para levar uma vida nova, para buscar as coisas do alto, as coisas que são coerentes com Deus, com a justiça, como o Evangelho de hoje bem nos lembra. Então, saber que somos amados de modo incondicional é que enche nossa vida de esperança. Pode ser que as coisas humanas, as coisas da sociedade, do mundo, não nos deem muita esperança, mas em Deus a nossa esperança é certa. Deus é fiel, Deus está conosco, Deus nos ama de modo incondicional. A prova disso é que o Filho dele deu a vida por nós. Quem já deu a vida, o que mais poderia negar? Ele ressuscitado está conosco, continua nos protegendo, continua querendo nos levar a um caminho que seja um caminho de vida plena, de vida abençoada, de vida verdadeiramente feliz. E se nós ficamos com Ele, que está vivo e conosco, ressuscitado, se nós permanecemos com Ele, venha o que vier, a luta que tivermos pela frente, com Ele nós sabemos, com paciência venceremos, com Ele somos vencedores. Então, o Jubileu da Esperança, nesse mês de outubro, nos convida a cultivar a esperança e ser para outros também sinais
de esperança. A palavra de Deus do dia de hoje nos destaca a importância da oração. A vida de oração, tanto em comunidade, a celebração dominical da Eucaristia, outros momentos de oração, de retiro. Na oração a gente cultiva o relacionamento pessoal, direto com Deus. Então, para além da oração feita em comunidade, a nossa oração pessoal, ela cultiva a amizade com Jesus. Ela gera intimidade entre nós e Deus. Primeira leitura, nós vimos aquela imagem tão bonita. Josué estava lutando contra os inimigos, que eram homens, amalecitas. E Moisés, no alto do monte, com as mãos postas para cima, orava. Quando começava a pesar ou dar cãibra, baixava um pouquinho, perdia a batalha dos inimigos. Quem ora vence. Quem não reza já está tomando o caminho de uma derrota. Quem reza vence. Claro que agora não se trata mais de inimigos físicos, pessoas inimigas nossas, como era o caso naquele tempo do livro do Êxodo. Nossos inimigos principais são os pecados, que começam a entrar na nossa vida pelos pensamentos. Quando a gente cultiva pensamento que não está de acordo com Deus, está abrindo a porta para o inimigo. Sentimentos, desejos, podem vir todo tipo de desejo na vida da gente. O importante é o que a gente faz ou deixa de fazer com esses desejos. Desejos em si não são pecados, mas eles podem se tornar pecados se a gente dá corda para eles, primeiro no pensamento e depois nas ações. Nossos inimigos são esses, pensamentos e desejos que podem nos afastar de Deus. Mas na oração nós nos fortalecemos para vencê-los. Sem vida de oração, fica valendo na nossa vida o que vale no mundo. Ter vantagem, não importa se é com a lei ou fora da lei. Ter sucesso, ganhar likes, mesmo às vezes falando ou fazendo coisas que não são dignas, não são coerentes com uma pessoa humana digna, ou com um cristão, com alguém que crê em Jesus. Então, se a gente não reza, se a gente não tem amizade com Jesus, o inimigo já começou a vencer. E Jesus no Evangelho diz que se até mesmo um juiz, se for procurado com insistência, mesmo sem querer, corrupto que era, mesmo sem querer, não faz justiça, de tanta insistência, mesmo uma pobre viúva pode vencer um juiz iníquo. Ou seja, nós podemos vencer os inimigos, as tentações, o que poderia nos afastar de Deus. E o que nos afasta de Deus, aparentemente traz vantagem, mas na verdade não é vantagem. O que é feito sem Deus, o que leva à marca do inimigo, não pode dar a verdadeira felicidade. Daqui a pouquinho, sobretudo vocês, minhas filhas e filhos que vão ser crismados, com as velas acesas, vocês vão fazer primeiramente as renúncias. Renúncia ao pecado, ao que causa desunião, e vão fazer também a renúncia ao demônio, que é o autor e o princípio do pecado, é o autor e o princípio do que causa desunião. Olha, a gente renuncia a ele no rito, na liturgia, mas depois a gente tem que repetir a renúncia toda vez que ele se apresenta, com a tentação dele na vida da gente. Com a graça do Espírito Santo que vocês vão receber, vocês se tornam capazes de perceber, de discernir o que vem de Deus e o que não vem. O que vem de Deus, mesmo sendo difícil para a gente, vai conduzir a uma vida abençoada e feliz. E o que vem do inimigo, mesmo que prometa, e quanto mais promete, menos ele entrega. E quando entrega, depois ele tira de volta. E acaba tirando da vida da gente até o que a gente já tinha, de vida familiar, de amigos, de tranquilidade de consciência. Tudo o que não vem de Deus, que vem do maligno, ele leva a marca do mal. Mesmo que para a gente pareça ser um bem naquele momento, se aquilo, em algum momento da sua organização, da sua produção, está envolvido com o mal, não pode entregar um bem verdadeiro. Às vezes vem uma proposta assim: experimenta isso, você vai ter a noite mais feliz da sua vida. Mas aquilo
Aquilo, na sua compra, na sua venda, na sua produção, compromete vidas de pessoas. Como é que aquela alegria daquela noite pode ser abençoada com uma coisa que está envolvida com o mal? Sabem do que é que o bispo está falando, não sabem? Outras vezes é uma proposta de lucro. Olha, se fizer isso, vai tomar pouquinho tempo, mas você vai ter um lucro, uma vantagem. Tanto a gente pensa, nossa, o que eu gasto um mês trabalhando para ganhar vai ser uma tarde. Com isso eu vou poder ajudar minha mãe, sei lá, minha avó que me criou, vou poder pintar a casa, sei lá eu o quê. E aí o olho cresce. Mas aquilo que vai dar um lucro tão grande assim, num pedacinho de noite, de tarde que seja, aquilo tem um envolvimento com o que não é de Deus, com o que é do demônio. Como é que esse dinheiro pode chegar com bênção na vida da gente? Que bênção isso pode trazer para a gente, se ele leva a marca do mal? Então é o Espírito Santo que ajuda a gente a perceber. O que leva a marca do mal não é de Deus. Mesmo que seja forte o nosso desejo de fazer, vai ser só essa vez. Mas o Espírito Santo dá força para dizer, não, nem essa vez. Se é sem Deus, eu não quero. Se é sem a bênção de Deus, eu quero que esteja longe de mim. Porque o que chegar sem a bênção de Deus não trará vantagem verdadeira nenhuma. Só traz o engano, só traz consigo o mal. Pode pôr a perder a minha vida. E eu nesse mundo só tenho uma vida. E há pessoas que me amam. Minha mãe, meu pai, minha namorada, meu namorado, minha avó. E tem pessoas que me amam. Na comunidade, os amigos que eu fiz na catequese, nos coroinhos, enfim. E eu vou trazer sofrimento não é só para a minha vida, para a vida das pessoas que me amam também. Então o Espírito Santo, mesmo perdendo um pouco das penas das asas dele, ele passa apertado e ajuda a gente a dizer não. Se é sem Deus, eu não quero. É para isso, minhas irmãs e irmãos, que nós recebemos o sacramento da confirmação, com os dons que o Espírito Santo traz, para a gente saber discernir o que é de Deus, e mesmo que seja difícil, a gente se manter. E o que não é de Deus, mesmo que seja muito difícil, a gente renunciar. O Espírito Santo, dentro de nós, ele interioriza o ensinamento divino. Ele faz a gente capaz de viver de acordo com a palavra. E nós ouvimos na segunda leitura, é da palavra de Deus que vem toda a iluminação e toda a força, para vencermos o mal que predomina no mundo e para vivermos no bem. Que alegria, Padre Bruno, ungir. Cadê Padre Bruno? Está para lá, está brincando de esconde-esconde com o bispo. Que alegria, Padre Bruno, e catequistas, e familiares, amigos, padrinhos, madrinhas, nesse momento em que nós vamos conceder o Espírito Santo como dom e que capacita para todo bem, capacita para viver em Deus, capacita para viver vida cristã mesmo. E como se trata do Dia Mundial das Missões, é bom lembrar que o Espírito Santo capacita também para a gente testemunhar para os outros, ajudar outras pessoas a fazerem a experiência que a gente fez, ajudar outras pessoas a encontrarem o caminho de Deus na vida, na certeza de que se a gente ajuda uma pessoa a encontrar o caminho de Deus, a gente fez uma obra que não passará jamais. Jamais. A transmissão da fé para outra pessoa recebe um prêmio que não se desgasta. A maior obra que a gente pode realizar no mundo é ajudar outra pessoa a fazer a experiência do amor de Deus. Tudo mais que a gente fizer vai passar. Isso vai durar para a eternidade e vai trazer para nós aquele prêmio da felicidade eterna no céu. Então, vocês que hoje vão ser crismados, quando vocês ouvirem o aviso de que está abrindo a nova turma para crisma de adultos, de jovens, procurem entre os amigos, os conhecidos de vocês, alguém que ainda não foi crismado. Ajuda a fazer a inscrição. Se a pessoa não está muito ligada com a igreja e se sente que vai ficar meio peixe fora d'água, vem com essa pessoa nos primeiros encontros. Vem junto, traz a pessoa e fica de novo na catequese. Fica ali mais umas 2, 3, 5 semanas, até que a pessoa se enturme e aí você está livre. Mas se quiser acompanhar até o fim, acompanha também. Procure trazer missionariamente alguém para Deus.
e vocês farão a experiência dessa alegria que vem da certeza de que tem um pontinho no céu que não tem pecado que apague, porque a marca de Deus numa alma, como as almas são imortais, dura para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.